Oi, vamos falar de conflito aparente de normas. Artigo 12 do Código Penal. As regras gerais desse código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se essa não dispuser de modo diverso. Este tema também é chamado de antinomia aparente de normas. Ocorre quando duas ou mais normas aparentemente se aplicam ao mesmo fato. Entretanto, na realidade, só uma delas tem incidência. Pressuposto para a existência de conflito aparente de norma. Unidade de fato. O fato deve ser único, pois caso contrário haverá concurso de crimes. Incidência aparente de dois ou mais tipos penais. O conflito não pode ser real ou efetivo, porque o mesmo fato não pode configurar dois ou mais crimes. Princípio do non bis e idem. Vigência simultânea das leis penais. Se as leis não tiverem vigência simultânea, ocorrerá o instituto já estudado de conflito da lei penal no tempo. Para saber qual norma tem incidência, ou seja, para se resolver o conflito aparente de normas, deve-se utilizar os seguintes princípios: especialidade, subsidiariedade, construção ou absorção, alternatividade. Portanto, são 4 os princípios que vão nos dizer qual norma tem incidência no caso concreto. São eles: a especialidade pressupõe uma relação gênero-espécie. Exemplo: relação que se desenvolve entre um tipo penal do artigo 121 do artigo penal ou do artigo 123 do Código Penal. Artigo 121 é gênero e o artigo 123 é espécie. A especialidade ocorre quando um tipo penal apresenta as mesmas elementares do outro, acrescido de elementos especializantes. Todo ato que configura o tipo especial também configura o geral, mas o inverso não é verdadeiro. Geralmente, identificamos o princípio da especialidade pela existência do mesmo verbo núcleo do tipo penal nos dois delitos. Subsidiariedade pressupõe relação continente-conteúdo, ou seja, um tipo estará contido no outro. Ocorre quando os dois tipos descrevem diferentes graus de violação do mesmo bem jurídico. O tipo que descreveu o maior grau de violação será o tipo primário. É aquele que contiver o menor grau de violação será o tipo subsidiário. Solução: o tipo primário prevalece sobre o tipo famulativo. Característica interessante: o tipo primário é mais grave. Se por qualquer motivo o tipo primário não puder ser aplicado, incide o tipo subsidiário. A subsidiariedade se divide em duas espécies: subsidiariedade expressa ocorre quando o tipo se autoproclama subsidiário. A referência está localizada no preceito secundário. O exemplo é o artigo 132 do Código Penal. Ressalvada a existência no tipo penal quando o fato não constitui crime mais grave, ou seja, o próprio preceito secundário fala que somente aplica-se a pena se a conduta não configurar tipo penal mais grave. Subsidiariedade tácita ou implícita é aquela em que se verifica mais claramente o conceito de continente e conteúdo. Ocorre quando um tipo penal figura como elementar, caput, dados essenciais, ou como circunstâncias de outro, acessórios que refletem na pena. Construção ou absorção.
pressupõe uma relação meio-fim, ou seja, o crime funciona como um meio necessário. Ato de preparação, ato de execução de conduta anterior ou posterior de outro delito. O crime fim absolve o crime meio. Exemplo: sujeito decide furtar objeto do interior de residência. Para tanto, realiza violação de domicílio. O crime de furto absolve o crime de violação de domicílio. Ocorre a aplicação do princípio da construção em 5 hipóteses. Primeiro, crime progressivo. Segundo, progressão criminosa. Terceiro, ad facto, não punível. Quarto, post facto, não punível. E quinto, crime expresso. E por último, o último princípio é a alternatividade. É aplicado sempre que se está diante de um tipo misto alternativo ou crime de conduta mista. Tipo misto alternativo é aquele tipo penal que possui mais de um verbo nuclear alternativamente relacionado. Exemplo: tráfico de droga. Se o sujeito incorre em mais de um verbo, quantos crimes pratica? Então ele vai praticar apenas um crime, né?